Saudações, pessoal! Bem-vindos a mais um Pod Trekkers, o podcast do fã-clube Star Trekkers. Hoje vamos falar do episódio 13 da segunda temporada de Discovery, Que Doce Tristeza. Comigo estão aqui o almirante Fábio Grigoletto, diretamente de Miami, o capitão Fábio Engler e eu mesmo, o almirante Cesaroni. Mas, sem mais delongas, vamos nessa aí. Depois de 2 temporadas completas, Discovery está perto de se libertar das cordas do cânone pré-existente. Aparentemente. Não sabemos o que vai ocorrer no segundo episódio desse aqui, mas aparentemente eles vão se libertar desse cânone e vão partir para o futuro. E aí talvez abra um leque de expectativas e de histórias diferentes. O que você achou disso aí, Engler? Desse episódio em si? Olá, pessoal. Eu queria dizer inicialmente para vocês que discutir é inútil. Deixa pra lá. O Spock gostou de fazer frase de efeito nesse episódio. Eu acho que eles vão para o futuro mesmo em tripulação. Parece que se formou uma pequena tripulação para ir junto com a Burnham para o futuro. Talvez a gente tenha novas aventuras no futuro na temporada 3. Eu só espero que eles encerrem a temporada no próximo episódio e não deixem as dúvidas todas para a próxima temporada. E você aí, Grigo, o que você acha? Eu acho que o episódio ele começou já falando que tiveram 7 sinais, eles só viram 4. Eu acho que eles vão deixar assim coisa para... Acho que já foi uma introdução que, assim, aguarde a próxima temporada já. E olhando esse episódio, assim, eu chamaria esse episódio hoje do nome reverso dele, eu diria que foi uma que triste alegria, né? Triste porque eu acho que eu achei o episódio muito, assim, encheção de linguiça, muita história, muita a Tilly brincando lá com a rainha, muito gênio sobrando pela nave, todo mundo dizendo que gosta de todo mundo, ama todo mundo embora, parecia episódio final de novela, né? Só faltou a Michael casar com alguém. E essa foi a parte da tristeza. A parte da alegria foi que, de novo, a gente teve a chance de ver a Michael ser morta, mesmo que seja ali na visão do cristal, né? Mas, e a outra parte da alegria é o que o Engler, vocês tocaram no ponto aí, né? Dá a entender que a nave vai realmente pro futuro, e aí pode ser que eles vão nessa tentativa aí explicar, assim, eu senti que eles estavam tentando explicar muito dessas coisas do canon. Inclusive teve a cena da Enterprise que eles chegam a falar: não usaremos mais hologramas, né? Então parece que dá uma dica, dizer, estamos tentando arrumar a série, gente. Aguenta mais um pouquinho aí que a gente vai mandar a Michael pro futuro, vamos limpar tudo isso aqui e vai ficar tudo certo. Vamos ver. Eu só espero o seguinte, que eu não sei se eles vão ser catapultados para 950 anos no futuro, ou mais alguns 100 anos no futuro. O duro mesmo é, será que a pergunta vai persistir? Será que no futuro vai existir um planeta cheio de estátuas da Burnham? Nunca se sabe. Bom, enfim. Não vai. Não vai porque alguém vai demolir as estátuas. Isso é real. Vocês estão muito críticos, vocês estão batendo demais. Não estou batendo demais. É que eu acho que ela que quer resolver tudo, ela sabe tudo, ela fica impondo tudo. Não é assim que funciona o negócio. Pô. Mas, cara, ela é a Edith Keller da Cidade da Edith Keller? Ela é o ponto focal do tempo. Olha, entendeu? Tudo gira em torno da história. Ela precisa, tanto que o controle já disse que ela era a melhor ferramenta para acessar os dados da esfera. Ela é o centro desta época que eles estão vivendo. Se tiver alguma coisa que aconteça com ela, muda a história, muda o tempo. Exato. Assim, nesse ponto eu concordo com o Engler, e aí quero dizer assim, que não necessariamente a gente gosta, mas é exatamente isso. A série gira em torno da Michael, talvez realmente ela seja Edith Keeler, vamos torcer para ela ter o mesmo fim. Saru empurrar ela na frente de um caminhão, mas enfim. De um cargueiro estelar, velho. Vocês viram o trailer do próximo episódio? Não, né? Eu vi. Eu vi no final. O que você falou aí, Grigoletto, tem a ver com o que você falou agora aí. Vamos ver. Enfim, vamos ver o que dá. Vamos falar das coisas boas, César, aí vai. Vamos seguir aqui uma hora.
Eu tô procurando as coisas boas aqui, mas vamos lá. Ainda tem vamos do começo. Procura bem, hein? O pessoal disse que tem fraternidade, irmandade e tudo mais aí, mas eu sei lá. Bom, vamos seguir uma ordem aqui, aí as coisas boas aparecem, assim como as ruins também. Mas por que? Alguém pode me explicar? Vou perguntar para o Grigoletto. Por que eles não usaram apenas o Sporo Drive para saltar para uma outra galáxia, o espaço intergaláctico? E como é que o controle vai seguir eles? Só uma pergunta. Pois é, eu acho que talvez umas coisas que eu não entendo é assim, a esfera, os dados da esfera sumiu a nave e não deixou ela se autodestruir. Mas aí depois eles voltam para a nave e tomam controle. Então assim, fica um pouco confuso a história, saber até onde um assumiu, quem está no controle, o que pode fazer, assim fica um pouco esquisito. E eu concordo, se usar o Sporo Drive, poderia ir para qualquer lado da galáxia e ficar fugindo deles tranquilo, né? Exatamente. O que você acha, Engler? Então, isso como a gente discutiu no PodTrackers anterior, não tem muito ainda explicação boa, não, porque eles têm um motor de esporos, eles podiam fugir, né? Eles podiam continuar fugindo. A Almirante Cornell fala um momento ali e eles iam continuar sendo perseguidos, que o controle ia continuar achando eles. Então, uma pequena possível, lá no fundo, explicação deles não usarem para ficar fugindo toda hora, é que eles têm o receio de repente, nessas fugas, o controle conseguir fazer uma armadilha e pegar os dados. Eles têm que resolver logo essa questão, em vez de ficar fugindo e correndo o risco de perder os dados da esfera. Então, talvez, eles optaram por não ficar saltando com esporos e tentar uma solução definitiva. Bom, eles podiam pular para o quadrante delta, o controle não ia chegar nunca lá. Mas tudo bem. Bom, talvez isso vai ser o Leland que vai fazer. E aí vai ter a série Borg Begins. Mas é outra, outra coisa. Mas você estava perguntando... Fala, Engler. Eu acho que não vai entrar Borg, não. Bom, Deus te ouça. Vamos nessa. O Grigo perguntou para mim de coisas boas. Eu, por exemplo, acho o seguinte, uma coisa bem legal que eu gostei nesse episódio foi logo a abertura do coisa, onde você tem aquela breve abertura do Sarek na praia e a Amanda chegando lá para falar com ele, mas por conta do visual, que eles gastaram uma grana boa para fazer esse visual aí da praia, então eu achei uma coisa bem legal, aquela lua gigantesca, visão de vulcano de praia. Eu nunca imaginei que o vulcano teria praia. Não pode ser lua, né? Deve ser um planeta, né? Não sei. Tudo bem, aquele astro que está lá no céu, mas eu nunca tinha deduzido, não sei nem porquê, eu nunca pensei nisso, que teria praia em Vulcano. Não sei porquê, simplesmente. E aí eu vi aquele visual que eu achei legal, um visual muito bem feito. Eles gastaram uma grana para falar lá. O que você acha, Engler? Sobre isso, tem um manual interessante sobre Vulcano, que é como se fosse um manual viagens, que você pode viajar para Cronos, você pode viajar para Vulcano. Eu tenho o de Vulcano. Nesse manual mostra os pontos turísticos de Vulcano, como se você fosse fazer uma viagem mesmo. Isso foi lançado ano passado. E lá aparece os territórios do planeta e tal, as cidades, e tem praias, tem veleiros e tal. Legal isso, hein? E aí, Grigo? Eu acho que a série, cara, assim, vamos falar a verdade, né? A produção de Discovery é fantástica. Visual, as naves, tudo. E, assim, inclusive ela vai... Falando até da Enterprise, né, desse episódio, até tentaram fazer uma adaptaçãozinha, deixando ela um pouco mais moderna, mais botando, por exemplo, as gradinhas ali no corredor que tinha, né, original, fizeram assim, eles fazem o trabalho de produção é fantástico. Só acho que às vezes a cena da praia, ok, também, mas enfim, o Sarek continua a fazer essas viagens mentais dele, assim, para que precisa da frota estelar, né? Pois e só para completar, enfim, essa parte de produção, assim, é muito boa. E acho que teve até uma cena que você comentou também, César, a gente estava conversando um pouco antes do podcast, eu achei interessante, achei um pouco forçada, mas interessante, que é aquela passarela que abre da nave lá, parece que sai
Parece que é até uma Corredor de borracha, evacuação. né, que sai. Os corredores de evacuação. Isso aí. O que vocês acharam disso aí? Eu particularmente achei interessante não só a manobra da Discovery, que mostra o quanto a piloto é versada no assunto ali, aquela manobra exatamente do lado e coloca aquelas passarelas abrindo. O efeito especial, o efeito da manobra e tudo mais, eu achei muito legal. Eu particularmente gostei das passarelas porque elas seriam um meio mais rápido de se evacuar todas as pessoas de uma nave para outra de uma maneira, vamos dizer, mais ou menos ordeira e rápida, mais rápida que os transportes, na minha opinião. Porque os transportes são limitados, você nunca vê um transporte de milhares e centenas de pessoas de uma vez só, exceto na Kelvin, mas não vamos falar disso. Então eu achei que as passarelas serviram para isso. A evacuação em si é outro assunto que eu vou tocar mais para frente, mas especificamente dessas passarelas eu achei muito bem feita e foi mostrado uma maneira legal, né, de se evacuar as naves. E aí, Engler? Eu achei esses corredores de evacuação sensacionais, realmente muito mais eficientes do que teletransportar todo mundo. E eles têm campos de contenção em volta, né? Então é super seguro, estável para atravessar. E as naves também, né? O close das naves, das duas naves, a 1701, incrível. Depois nós vamos falar também na ponte de comando da 1701, sensacional. Quer dizer, a fotografia é excelente. Com relação à praia que vocês falaram, Vulcano a gente sabe que não tem luas, né? Que Spock já falou isso uma vez para a Uhura, então devem ter sido planetas que a gente viu ali no céu daquela praia. E com relação, só lembrando o livro que eu falei, você colocar no Google Star Trek Vulcan, guia de turismo ou guia de viagem, você vai encontrar esse livro que eu falei e que mostra praias em Vulcanos, pontos turísticos e tal. Outra coisa que eu notei nessa aproximação das naves que você estava falando, César, da Discovery, você vê que a 1701 chega, a Enterprise chega, e a Discovery está num outro plano, né? Não está no mesmo plano do que a outra nave. Então ela vai se modificando, né? E várias vezes nesse episódio você vê tomadas de câmera diferentes, mostrando que no espaço não tem em cima e embaixo, ou esquerda e direita, né? Você vê mudanças de plano, e eu achei bem legal isso aí. Eu gostei disso também, mas eu queria voltar um passo aí, porque a gente começou falando do Sarek e Amanda, e na praia e tudo mais, é muito legal isso. Mas agora digam para mim, o Sarek aparece bem na hora certa antes de uma batalha. Eu quero saber quão rápido é aquele bendito transporte dele, outra vez, que já foi assim também outra vez, e como que eles sabiam que a Discovery estaria lá naquele lugar específico. Aí foi avisado, né? Peraí, deixa eu terminar. Ele sentiu telepaticamente que a Burnham estava em grande perigo. Ele não podia ter levado a frota junto com ele, pelo menos alguma nave para ajudar? Ele disse que tinha o Catra dela em comunicação, então ele sabia onde ela estava e foi atrás dela, né? Para se despedir. Mas isso não justifica não levar ninguém para dar uma mãozinha, né? Vai lá se despedir da filha, sabendo que ela vai para uma batalha e... Não, eu acho que tem uma justificativa. Ele sabe... Eu acho que sim. Na minha opinião, eu acho que sabe que tem um conflito ali com o controle. Ele sabe que o controle pode estar mandando informações erradas, truncadas para a frota, para dizer que a Discovery está fugindo, que a Discovery tentou acabar com eles, que a Discovery é uma nave que está em perseguição porque está tentando destruir a outra nave. Então ele não quis chamar a atenção da frota para onde eles estavam, com medo de que a frota acreditasse que o controle, na verdade, tá certo e a Discovery está errada e atacasse também. Só um comentário aí também do Sarek, um pouco na linha do que o Engler falou, fazendo um pouco paralelo aí com o Star Trek original, né? Acho que no Star Trek 1, se não me engano, Star Trek o filme, né, The Motion Picture, no começo do filme o Spock tá tentando fazer lá eu tinha acabado de lembrar o nome, esqueci, acho que é o Colinar que ele tá fazendo, que é o processo de eliminar as emoções. É esse mesmo. Justamente quando ele tá para concluir lá, pegar a medalhinha lá dos monges vulcanos, ele sente, ele tem, acho que é muito igual esse negócio do Sarek, ele sente que vem uma força, uma ameaça de longe,
anos-luz, e aí falam para ele, Spock, me dê seus pensamentos, né? Aí faz aí um elo mental, e aí ele fala, enquanto você estiver pensando nos seus amigos, no bem-estar dos seus amigos, você não vai conseguir concluir o Colinar. Então, Ah, sim, a T'Pol falou isso pra ele, isso mesmo. então eu acho que esse negócio do Sarek pegaram disso aí, mas acho que em Discovery eles levaram um passo muito mais adiante, que mostra dele e Amanda, enfim, souberam disso, né? Ele meio que se comunicou, acho que no passado, enfim. Assim, eles levaram um pouco além de só ter a sensação. O Sarek tem conexão com a Burnham desde que ele salvou ela do planeta quando os pais morreram. Então ele tem essa conexão com ela, né? Ele fez o elo mental com ela, mas o que eu ia dizer é o seguinte, na minha opinião, eu discordo um pouco do Engler, não estou discordando totalmente, mas eu discordo dele não ter levado nave, porque ia cair para o controle, então ele prefere deixar a nave, ele assume o risco da nave ser tomada pelo controle do que levar auxílio. Por isso que eu não concordo com essa afirmação aí de que, ou suposição, de que ele vai lá para não deixar o controle descobrir. Não, o controle já sabia onde eles estavam indo para uma batalha. E ele não leva nenhuma nave. Para mim, isso aí foi mais uma jogada, uma vez que a Burnham ia partir para o futuro incerto, e aí mostrar todos os personagens. Uma vez que você vê neste episódio todos os personagens vivos aparecendo, nem que seja num flash, eles aparecem ali. Então foi uma jogada de uma pequena concessão no episódio para mostrar todos os episódios da série, uma vez que, na minha opinião, a terceira temporada deve discorrer somente com aqueles que se voluntariaram aí com ela e sei lá o que é que vai rolar aí no futuro distante. Mas o Spock estava com eles lá, né? Isso aí que... mas o Spock, ele eles vão dar uma solução de última hora para ele não estar ali, porque se alguém não viu ainda o trailer, eu vou contar um pequeno spoiler agora aqui, que no trailer mostra o Spock numa nave auxiliar lançando a Burnham lá num buraco negro, sei lá o que é aquilo lá, que é a passagem para o futuro, mas sabe lá Deus como é que vai rolar esse episódio aí. De qualquer maneira, amém. O problema é que vai continuar com ela, a gente vai estar... mas tá bom, aí você muda o nome da série, isola, fica como se fosse uma história assim, paralela ao Star Trek, vira um universo expandido. Isso, eu concordo plenamente. Se fosse assim, eles teriam bem menos problemas. Exato. Posso fazer uma pergunta aqui, assim, a cena que mais me incomodou no episódio de hoje? Claro, fala aí. Foi a Shosho, a Giorgio, quando estava transportando o Pike fora da nave, ela fala, a propósito, eu sou terrana, né? Ela fala. Terraque. E aí eu vendo o teu universo espelho. Aí o Pike acho que meio que repete isso, e fala, mas qual é o universo espelho? E dá uma piscadinha. Isso aí não. Que veio, assim, o que vocês acharam disso aí? Vou começar pelo Engler. Então, na verdade, ele parece que dá uma piscada para ela, como que dizendo, eu já sabia que você é terrana, você é do universo espelho. E ela fica meio que surpresa rapidamente. Ou ele já sabia, porque o Almirante Cornwell contou para ele durante o começo da temporada, ou porque estão preparando esses dois para aparecerem juntos na nova série da Giorgio. Pareceu que eles estão muito amigos, ficaram muito amigos nesse último episódio. E eu fiquei com uma sensação de que nós vamos ver esses dois trabalhando junto numa nova série. Eu concordo com o Engler aí, por aí. Agora, sabendo disso, cria-se aí uma outra rusguinha aí, porque, o Pike, sabendo disso tudo, ele não podia ter dado um toquezinho pro Spock e pro Kirk no futuro, que eles poderiam se ferrar e cair naquele universo espelho também, mas isso é só uma cutucada, claro, você tem uma série de explicações aí do que ele poderia ter feito ou não, ele não foi autorizado, ele foi almirante, ele não estava seguindo ordens, barará, mas é só dizendo o seguinte, que é uma pequena cutucada, uma vez que ele poderia ter falado.
Mas o César, você não acha que naquele episódio em TOS que eles vão pro universo espelho foi totalmente sem querer, não tinha como eles prever que iam pra lá? É verdade, mas aí podia estar nos bancos de memória de acesso restrito aos capitães da frota e dos almirantes, como alguém bem disse, e o Kirk tem acesso a essa coisa e saber onde é que ele está, entendeu? Ah, tá, o Kirk poderia saber realmente. Então, O exatamente. O Spock não, mas o Kirk poderia saber. E aí no momento que eles caíram naquele lugar lá, não ficar totalmente desamparados, né? o esse Kirk é o problema. De casa não leu todos os manuais. Esse é um pouco o problema, às vezes, quando a gente traz o Spock. Assim, é complicado, né? Você traz o Spock, é legal ter ele na série, mas ele traz junto essas inconsistências, né? Entre as duas linhas temporais, hein? É verdade. Eu queria falar uma outra coisa aqui. Isso é uma especulação. Fala aí. Uma coisa, um detalhe. Outra coisa que pode acontecer também é que como a gente não viu ainda a temporada, a série toda de Discovery, pode ser que no final de Discovery toda essa história seja apagada, né? Elas vão para o futuro, depois voltam para o passado, apagam a história. Discovery nunca existiu, né? Na linha TOS. Então o Pike deixa de saber esse pormenor da Giorgio, assim como o motor de esporos também nunca foi desenvolvido e Quer dizer, eles mudam a linha do tempo. E aí por isso o Pike nunca soube no TOS. Porque eles apagam essa linha do tempo totalmente. É uma saída. Amém. Agora eu queria dizer uma coisa, já que a gente tocou no assunto da Giorgio e da Burnham aí e tal, indo para o futuro e tudo mais, aqui tem uma nova especulação aqui, ó. Será que essa supernova que eles têm que abrir, uma supernova artificial, onde vai jogar a tripulação, né? Que eles têm que gerar essa supernova para ativar o cristal. Para ativar o cristal, toda essa energia toda, ainda vai jogar um piloto totalmente não treinado, que é a Burnham, que ela só fica vendo o manual lá e simulando como se tivesse com um joystick lá para ver o que faz, abrir o portal do tempo. Será que isso aí não seria o embrião para a morte de Romulus? A menção explícita dos efeitos, né, que tem nisso aí, é justamente a Georgiou que fala no diálogo inicial. Será que isso aí não seria uma pequena pitada do que eles podem gerar no futuro, e aí dando uma introdução para o que seria a série do Picard? Mas daí você está assumindo que a ideia da Giorgio de explodir uma supernova, de jogar lá um torpedo, explodir uma estrela, seria feito, né? E não é isso que eu sugeri. Eu estou falando o seguinte, eles vão tentar fazer esse buraco negro aí, supernova artificial. Mas eles não sabem a consequência disso, uma vez que o piloto, que é a Burnham, ela não sabe navegar nisso aí, ela vai lá na teoria. E isso aí pode ser justamente o embrião da supernova que a gente vê que dá início à linha Kelvin. Entendeu? Mas a supernova que a gente vê na linha Kelvin, no Star Trek 2009, é uma solar de Romulus, não é uma desconhecida. Não é no sistema solar de Romulus. Ela engole o sistema solar de Romulus. É isso que eu tô falando. Ela está num lugar bem distante, inclusive, do sistema solar. O que dá a entender para mim, César, é que assim, talvez na linha futura, será que não foi a seção 31 que fez isso para explodir Romulus? Não sei. Pode ser, né? Mas fala, Engler. Eu acho que não. Eu acho que não vai por essa linha. Sei lá, tá me parecendo muito contadinho, um atrás do outro, um dominó aí, sei lá, eu acho. Mas tá tudo sendo dominó nessa série aí? Eles estão sempre amarrando uma coisa com a outra? Não, mas eu acho que nesse ponto não. Ligar a série do Picard com o Discovery, eu acho que não vai acontecer. Assim como eu acho que não vai acontecer os Borgs, eu também não acho que vão linkar o Picard com essa série. Por quê? Porque eles têm que criar séries independentes, séries novas, para ter público e não ter reclamação, entendeu? Então, se aquilo que não foi bom para Discovery, né, teve coisas boas, teve coisas. Aquilo que não foi bom para Discovery, eles não vão fazer de novo com Picard. Eles vão mudar. Nós estamos falando da CBS, né? Cuidado. Da CBS. Então, exatamente. Os rumores que estavam saindo agora, isso é rumor, né?
alguns rumores que saíram aqui em alguns canais de YouTube que eu assisti semana passada dizia que assim, havia uma especulação que a série do Picard seria ele fazendo parte da Seção 31 e parece que eles estariam tendo problema já com esse conceito porque eles disseram que até agora não tem nenhuma empresa querendo fazer merchandising de Discovery ou dessa série. Então, provavelmente deve ter sido passado um pitch. Um pitch é quando alguém fala, ó, a série é mais ou menos nessas são as premissas, esses são os personagens, essas são as naves, para tipo, os fabricantes de brinquedo, né, ver quem que vai querer comprar os direitos antes de lançar. E parece que de rumores que nenhuma empresa ainda teria fechado contratos com a CBS nesse sentido, parece que teria a ver com a história do Picard sendo insinuado que seria um Picard envolvido com a Seção 31. Mas... eu vi esses rumores, vi até uns vídeos, o César também me mostrou uns vídeos sobre isso, mas eu não acho que esse rumor de ligar o Picard com a Seção 31 vai para frente, não. Eu acho que a série do Picard vai ser uma coisa independente, fora desse foco, porque já vai ter uma série da Georgiou na Seção 31, não precisa ter outra com o Picard também, senão fica muito igual. Entendeu? Amém. Então eu acho que o Picard vai ser uma linha, a Seção 31 da Georgiou vai ter outra linha, e assim por diante, entendeu? Espero que você tenha razão. E para Michael é o fim da linha. Não, ainda tem 7 temporadas pela frente. 7? Você pensa que vai ter 9 temporadas de Discovery? Meu Deus do céu. Não, acho que vai ter até 7. Ah, bom, até 7, tá. Mas aí vocês notaram uma coisa interessantíssima. Isso aí puxa muito para TOS. Mas por que todo mundo ignorou a inacreditável descoberta do dilítio da Poe? Que ela consegue juntar o dilítio. Em TOS acontece isso em alguns episódios, que eles têm quebrados lá o dilítio e não conseguem fazer funcionar. Mas a Poe, a supra-suma poderosa imperatriz, ou magnânima, sei lá o que é isso. Como é que ignoraram isso aí? Simplesmente passaram batido. A mulher vem e fala que consegue juntar o dilítio, aí, tá bom, então vamos fazer outra coisa aqui. E quer comer sorvete, ela faz isso comendo sorvete. Então, mas a Poe, a princesa Poe do planeta Zarria, ela descobriu como recristalizar o dilítio, mas ela não revela para ninguém, ela não liberou essa tecnologia. A Tilly fala isso, porque ela tem receio que seja mal empregado. E o pai que ainda fala, ela é esperta, ela é ponderada. Eu lembro de ter ouvido aí no começo falando que eles acabariam com os problemas da federação com conta do dilítio. Então, não, o Saru falou isso. Então, o Saru falou isso. Então, mas a Tilly já emenda. Não, mas a Tilly já emenda nesse mesmo episódio falando. Ela não revelou a tecnologia ainda porque ela não confia em ninguém. E o pai que emenda. Ela é uma pessoa ponderada. Vai morrer e não vai revelar nada, porque ninguém sabe disso até onde eu sei. Até Deep Space Nine. Ela tem 17 anos. É uma adolescente. Até lá ela vai ter 300, vai morrer antes. Mas isso que é engraçado, né? O nível, a idade mental dela e da Tilly é como se tivessem 5 anos de idade as duas, e uma quer ser capitã de nave, a outra aí resolver a equação do segredo do universo. Então, elas fazem aquele papel de gênios que são infantis, que não tem emocionalmente um crescimento ainda emocional de adulto, mas são gênios, né? Entendi. E vai ser capitão de nave. E engraçado que todos esses gênios se encontram nessa série. E todo mundo se encontra com a Michael, já percebeu? Ela é um imã. Ela traz. Ela é o centro, o ponto focal da linha. Esse ponto focal também enche o saco, eu vou te contar. Mas eu não sei se vocês perceberam uma coisa interessante nos créditos finais. Aparece uma tal de Alferes Coach. Vocês sabem quem é a Alferes Coach? Não, tô lendo o crédito. Nos créditos, você viu que eu fui buscar essa coisa lá nos créditos. Pelo amor. Eu sou ferrado. Lá nos créditos tem essa Alferes Coach, nada mais é do que aquela lourinha lá do The Cage, que fica aprisionada junto com a número 1 no episódio lá. Lembra que desce? É verdade. Então, ele aparece nos créditos, só que eu não sei quem é, né? Porque só apareceu no crédito. Ela é morena, ela tá junto com a Number One pilotando a nave. Ela tá não é possível que seja morena, ela é loira, pô. Então, mas na nave, na ponte, quando você entra na Enterprise, tem a Number One, e do lado dela tem uma outra. Ele chama ela de Co. Ah, é? E ela não é loira. E ela não é loira.
Então foi por isso que me enganou, porque eu fiquei procurando uma loirinha lá e não achei loirinha nenhuma. Pois é. Mas quem será Você essa ficou loirinha? vendo Isso a aí, Capitã ela Marvel. Essa é pintou a o Capitã cabelo. Marvel. Capitã Marvel é outro filme, César. Então acho que foi isso que eu tava vendo errado. Inclusive, eu preciso assistir esse filme e não assisti ainda. Mas Mas vamos falar seguindo. da ponte. Vamos falar da ponte. Sim, mas antes de falar da ponte, nós chegamos na ponte, vamos falar da ponte, vai. Vamos falar da ponte. Diz aí, Engler, o que você achou da ponte da Enterprise? Que espetáculo entrar nessa ponte. Rapaz, mostraram tudo, vários ângulos e as cores tradicionais. Tá remasterizado, lógico, mas as cadeiras são as mesmas, a cor dos corrimões são vermelhos, que a George chama de laranja, mas são vermelhos iguais. A É única verdade. coisa diferente é que a tela é uma janela, como a gente viu na Kelvin Timeline, não é uma tela, mas é uma janela que se polariza e tal. Mas a nave é um espetáculo. A cadeira do capitão é igualzinha. Pô, eu adorei, cara. E você, Grigo? Não, eu gostei bastante também. Eu acho legal quando eles mantêm as premissas e dão uma modernizada. Eu só achei que, voltando um pouco agora, comparando, né, a Enterprise nova aí com a Discovery, você vê um pouco o design das naves, acho que isso foi no começo do episódio. Assim, são dois designs, é como você fala, a Discovery é como se fosse um negócio ultra futurista, e a Enterprise tem um design um pouco mais clássico, antigo. E é esquisito você ter, né, uma frota de nave com uma variação dessa, né? Assim, é uma outra. Isso é, de novo, igual ter trazido o Spock para a série, você trazer a Enterprise começa a gerar um pouco dessas incongruências aí, mas enfim, ver a Enterprise por dentro, inclusive os corredores que eu comentei tinham aquelas gradinhas vermelhas, enfim, eles deram assim. A produção da Discovery é excelente. Eu só acho que gastaram todo o dinheiro com o computador e pagaram mal o roteirista. Mas vamos lá. Porque uma coisa também que eu achei interessante é que todos os episódios que a gente viu das séries de Star Trek, em todos eles, tinha um comando de voz para autodestruição. Em Discovery não teve. Vocês perceberam isso? Não houve comando de voz. Eles colocaram a mão lá, os digitais e tal, mais o que, sei lá o que. Assinatura por extenso. Exatamente. Puseram o dedão e espirraram ele. E não teve nada de comando de autodestruição. Não sei qual que foi a coisa aí. O que vocês acharam disso? Você gostou da ponte, César? De novo? Eu adorei a ponte. É que eu quis seguir aqui o barco. É que eu ia falar mais uma coisinha só antes de entrar. Então fala, desculpa. Pode falar. A iluminação na ponte, você vê que ela é bem diferente da Discovery, né? Sim, a Discovery é muito escura, né? Tem aquele tipo de claridade que a gente vê na série clássica. E eu notei também que o Spock, em vez de ficar na posição de ciências, no posto de ciência, ele ficou do outro lado. Inverteram a posição dele, né, nessa ponte. Mas ele não assumiu posto nenhum ali, né? Ele foi lá, só entrou na ponte. Mas eu achei que ele ficaria junto com o pessoal de ciências, né? Ele ficou do outro lado. Isso eu achei interessante. Ele ficou à parte, na minha opinião, porque nem uniformizado ele não tá, com barba e tudo ainda por cima. Que é estranho também, né? Ele já podia ser uniformizado ali. Com certeza. A outra coisa é a Cole, que você falou que é loirinha, é morena, tá ali na frente. E a outra coisa é a Una. Na verdade, a Number One se chama Una. A gente sabe isso do livro que foi editado antes de Discovery, né? Passa 10 anos antes dos episódios dessa série. E ele não chama ela de jeito nenhum pelo nome, né? Ele só chama ela de Number One. Né? É imediato. Mas é assim mesmo, né? Eu acho que se a gente tivesse uma série baseada na Enterprise do Pike, aí você ia ver ele chamando ela de Una algumas vezes. Mas como ele tá, todas as vezes que eles estão juntos, eles estão de uma maneira, vamos dizer assim, oficial, ele chama ela de imediato, assim como o Kirk faz, o Kirk não, mas o Picard faz com o Riker, né? Ele chama sempre de Number One. E a última coisa que eu ia falar dessa ponte é que quando eles entram lá, o Pike recebe a notícia da Una, como o Grigoletto falou, de que eles não têm mais comunicação holográfica. Eu queria ressaltar isso, porque a gente comentou no nosso primeiro Podtrackers, lá atrás, de que as coisas podiam se ajustar ao longo da série, né? E essa é uma das coisas que aparece, na minha opinião, com uma explicação plausível. Não vai ter mais comunicação holográfica,
porque se descobriu que ela dá margem a uma invasão de inteligência artificial, dá margem à corrupção do sistema. Então é mais seguro fazer aquela comunicação de vídeo, sem holograma. Na sua opinião isso aí, né? Você é infeliz, porque não é afirmado isso, né? E porque eu, como disse no mesmo podcast, é muito mais fácil você ter uma invasão via vídeo normal do que ver holográfico, mas sei lá, né? Mas por quê? Ué, porque você tem os canais mais simples de comunicação, né? Uma holografia você tem uma coisa muito mais complexa. Você acha não? Eu tenho isso com certeza. Como não? Sabe por que eu acho que não? Não, você acha que não. Fale o médico, depois fala na lista de sistemas. Isso, exatamente. Por que eu acho que não? Porque nós estamos falando de comunicação de vídeo na Enterprise com computadores que são muito mais avançados do que o mais avançado você possa imaginar, computador quântico da nossa era. Esses computadores da Enterprise, eles são computadores que guardam as informações, os conteúdos, aquilo que é mais importante para a nave, em vários setores de toda a nave, e não só num HD, ou só numa tela de computador, ou só num computador. Então, você dizer que a tela de comunicação é mais vulnerável do que um holograma, você está pensando com o raciocínio de tecnologia de computação de hoje. Obviamente que não, né, Engler? É mais avançada. Claro que não, né, Engler? Pelo amor de Deus. Não, né? A evolução ela é proporcional para os dois modelos. Se você tem um modelo de vídeo extremamente avançado, você vai ter, claro, a computação... Fazer o outro é 10 vezes mais complexo. Claro, muito mais fácil fazer o simples. Desculpa aí, mas não é assim, não. Eu só não concordo, eu acho que não. Você vai achar que não. Eu também acho que fazer cirurgia no cérebro é fácil, é mais fácil do que fazer cirurgia de próstata. No século 23 Então, claro, com certeza, entendeu? Vamos nessa. A gente não pode usar o raciocínio tecnológico de hoje. Sei, entendi. Você não dá o braço a torcer, tudo bem. Você não pode usar o raciocínio para se Discovery, você tem que usar o coração. O coração. Tá bom. Discovery é uma série sentimental, com muito carinho, dos amigos. Há controvérsias. Como diria Spock, discutir será inútil. É verdade. É verdade, mesmo porque você está errado. Vamos em frente. Bom, a JoJo foi o alívio cômico de novo nessa daí, né? Ela ficou tirando naquelas tiradinhas legais. Prefere disparar antimatéria numa nova e matando milhões, né? Do que efetivamente fazer. Ela fica até meio desgostosa lá no momento que eles acham que eles podem fazer uma antimatéria artificial. Desculpa, uma supernova artificial. Ela ficou meio chateada. O que ela tá fazendo na reunião deles lá, né? Ela não tinha que Pois é. Mas tinha, como eu disse... O episódio de despedida, né? Fim de novela, todo mundo aparece. Exatamente. Todo mundo... Eu achei interessante o Pike nessa reunião pedir pro Stamets fazer um novo traje com as medidas físicas dele, né? Ele que queria ir na missão. Aí o Stamets explica que não, que o traje tem DNA mitocondrial da mãe da Michael, não vai reconhecer ele, não tem como o projeto seguir para ele. E aí a Michael fala de um tal de RNA-M, que é o RNA mensageiro. Vocês lembram das aulas de biologia, né? O RNA mensageiro, eu vou lembrar então um pouquinho. O RNA mensageiro é aquela proteína que pega os núcleos do DNA que são importantes para produzir determinada proteína e levam para uma organela ou levam para outra célula. Então, quando eles vão construir um novo traje, e esse traje tem que ser refeito, né, com as medidas, com as combinações, com a assinatura bioneural da Michael, ela tem o RNA mensageiro mais compatível com a mãe dela, porque a mitocôndria, né, o DNA mitocondrial dela é o mesmo da mãe. Então, quando o RNA mensageiro dela entrar no DNA do mitocondrial e transcrever as proteínas necessárias para o traje, vai ser muito mais compatível do que se pegasse o do Pike. Vamos combinar. Vou combinar só uma coisa. Fala, Grego, depois eu combino. Eu ia comentar que acho que eu tive agora um vislumbre aí que explica acho que muita coisa. Eu acho que talvez os roteiristas aí tenham uma linha mais de medicina para falar de tecnologia. Então vai ver que é aí que dá esse clique aí do Engler com a série. Variações todas tecnológicas que ninguém às vezes entende, mas... Star Trek sempre frisou bastante química e física, né? Dessa vez essa série frisa mais biologia, levando para junto da física, né? Então vamos combinar uma coisa. Eu não discuto RNA
nem mitocôndria e você não fala nada de programação. Aí Você pode discutir, não tem problema. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir chegar nem a metade de 1% do que você sabe disso, imagina. Eu sei as minhas limitações biológicas nesse sentido. Mas, Biológicas. Então vamos seguir em frente. O seguinte, a tal da Imperatriz Toda-Poderosa Po não deixou a nave, né? Ficou lá. Sabe lá Deus onde ela tá. Ela não aparece. Ela simplesmente dá uma apagada nela depois que ela teve aquela reunião lá na engenharia, onde ela junta os super gênios e ativam, que é o... A Tilly, né? Mas ela falou pra Tilly que vai ficar, né? Não só a Tilly, né? Tá lá o Stamets e tá lá também a engenheira. Então os super gênios ativaram ali dentro. Aliás, a engenheira apareceu de novo e apareceu bem, né? Achei que ela ficou legal. Sim, ela me lembra muito... Ela é boa, me lembra o McCoy. Eu acho legal. É, McCoy engenheiro, falou tudo. Engenheira Reno. Isso, eu acho ela legal. Mas voltando a Poe, depois dali ela some, não sei se ela foi embora, ninguém falou nada. Alguém viu alguma coisa? Mas ela disse que vai ficar. Ela disse pra Tilly que vai ficar, que ela não vai voltar. A Tilly fala que na verdade ela deveria voltar, ela fala, não, eu quero... isso vai afetar meu povo também, eu quero participar, ela fala. Vai entender que ela vai pro futuro também, que ela não vai voltar. E a mesma coisa que o Milho Bom, né? Tá por lá também. Parece abajur. Ela faz o papel de abajur, né? Aliás, ela aparece acesa e às vezes aparece só como psicóloga em um episódio. Aí depois ela aparece de luz acesa no canto da nave, não fala nada. Fala, Engler. Vamos só relembrar aqui quem é a tripulação que vai pro futuro, né? Que se decidiu seguir a Burner, né? Então tem o Saru, tem o Spock, como você falou bem, César, eu acho que ele vai cair fora com alguma coisa. Tem a Detmer, que é a piloto, né? Que é a ciborgue ali, né? Tem aquela Ovo, que é aquela negra, né? Que também tá na pilotagem ali, nos rumos, né? Fazendo o tático, isso. Quem mais que tá ali? Aquele japonês, o Harry também, né? Sim. Não, mas o que eu achei melhor foi o Tyler. Foi o Tyler recusando a Michael. Essa foi a melhor parte. Michael teve que ir, ele fala, eu não posso ir, temos que ir. O Tyler tomou a decisão boa de falar, agora cada um na sua linha, Michael. Mas vou te contar, o ator do Tyler é horroroso, hein, gente? O cara é ruim, hein? Pela madrugada. Na primeira temporada eu achei até que ele estava indo bem, mas nessa temporada ele e a Tilly se deram uma... Ele é mais ainda que a Tilly, pô, pelo amor de Deus, o cara é ruim mesmo. Mas eu acho que é o que estão escrevendo para eles, né? Eu acho que o ator em si, talvez, se colocasse uma coisa melhor, ele acho que até faria melhor. Mas a Tilly, assim, falaram, transforma ela numa criança boba, né? E solta pela nave, quer dizer. A Tilly acho que, assim, ficou chato até pra atriz, né? Porque ela tava fazendo bem. Um super gancho pra evoluir o tipo do personagem, né? Assim, até tentar linkar acho que a Tilly hoje, ela representa... Por que ela tá na série, né? Ela representa esse conceito de tentar trazer as mulheres mais pro lado do comando, do lado técnico e tal, mas aí em vez de seguir, inclusive com essa ideia, mostrar ela se superando, não, eles colocam ela só falando bobeira e não sei, indo pra trás. Quer dizer, tem o menor sentido, na minha opinião. Porque também tem uma coisa interessante, né? O que rolou muito aí, o que eu particularmente não gostei desse episódio, foram os tais dos DRs que rolaram nisso aí. Eu gostei um pouco, mas vamos dizer assim, eu não desgostei, que é a melhor palavra, foi quando mostra cada um dos personagens se despedindo dos seus entes queridos, porque eles vão partir lá para um futuro incerto. Ali, nesse momento... eu não fui pelo lado emocional, fui mais para conhecer os personagens, cada um deles mostrando um pouco do que eles são na série. Eu gostaria de ter ouvido alguma coisa a mais da Ovo, né? Que ela é a piloto lá, a tático,
que ela até fala alguma coisa lá, parece que eles têm sempre alguns problemas que poderiam ter sido explorados melhor, talvez numa temporada mais longa, de 20 episódios, ou 18 episódios, não sei o quê. Isso aí para mim ficou tão centralizado na Michael, que se perdeu essa riqueza de personagens. E aí, nesse pedaço até foi um pouco interessante. Mas, de qualquer maneira, houve muito DR aí, o Stamets com o Kuber lá, como é que eles vão ficar? Cada um vai para um lado, a Michael com o Tyler, o capitão com a tripulação com o capitão, e um vai e vem, uns beijocas daqui, um tá indo embora, volta para a beijoca de lá. Isso aí eu não gostei, não. Fala aí. Não, eu passo pro Engler esse, eu não vou me abster de comentar. Fala aí, Engler. As DR sempre são chatas, né? Então fica difícil de você gostar realmente. Mas estão tentando encaixar essas histórias paralelas e tal, né? Não é a história principal, né? Mas voltando só à equipe que vai para o futuro, que acho que é melhor o assunto. Estava revendo aqui a cena, todos da ponte Sim. vão ficar, inclusive o Spock, né? Eu O acho Spock... que isso aí está pintando um aviso de que a próxima temporada é só esse pessoalzinho com a futura. E com a Poe, né? Com a cientista mágica do universo. Isso. Bom, a Poe não fala que vai, né? Assim como também o Kuber não aparece, né? Aparece o Stamets, que não é da ponte, mas ele tá lá no meio, mas não aparece o Kuber, né? O Stamets tá lá, o Kuber não apareceu, então pode ser que seja o fim mesmo das coisas, porque... Deixa eu fazer uma outra pergunta, assim, o tal lá, voltando pro Cristal do Tempo, teve todo um episódio pro cara segurar no cristal, ter o cristal, tem que passar lá pelo desafio, aquela coisa do... A gente até comentou lá, do Indiana Jones e o cálice sagrado, né? Igualzinho, né? O cálice sagrado. Igualzinho. Aí o pai que pegou, falou, todos que tentaram ficaram loucos, não sei o quê, mas aí o cristal foi pra Discovery e todo mundo passou a mão nele. A Michael, a outra lá, a engenharia, lá que parece o McCoy, quer dizer, todo mundo chega e dá uma... Opa, deixa eu ver o que vai acontecer, deixa eu jogar na Mega Sena, né? Deixa eu pegar no cristal aqui. Bom, aí... Michael, pode falar, A Michael resolveu saber o futuro, né? E ela conseguiu ver a Enterprise em maus lençóis, com o Pedro lá enfincado na seção disco. E agora minha pergunta é o seguinte, vai criar uma incongruência, porque nós sabemos pelo Pike que quando ele pegou o cristal e viu o futuro, ele selou o seu futuro, foi o que o Klingon falou para ele. Você pegou, não tem volta. Ou você desiste aqui ou você pega. Isso. E a Michael, tendo pego o cristal, então ela selou também o futuro. Aí que eu discordo. Aí eu vou inverter o jogo agora. Engler falando agora. Eu acho que vai ser o seguinte. Por que ele selou o destino dele? Porque ele quebra o cristal da rocha e sela o destino dele. Os outros não quebraram, tocaram apenas. Então, pode ser uma explicação aí. Como ele arranca o cristal e aquilo fixa o futuro dele, os outros que não tiveram essa atitude, apenas tocaram nele já quebrado, eles têm um vislumbre de um futuro possível, que pode ser mudado. Tanto é que a Michael muda um pouco do futuro, prevendo que se eles atacarem a Discovery, não vai adiantar nada, então eles não atacam a Discovery, porque aquilo lá é um vislumbre que ela tem e não ataca. É só isso. É isso, César. Gostei da sua explicação. Brigou? Mas eu tenho outra teoria. O Cristal vê que a Michael pegando e fala, putz, contra a Michael Burner, até eu, Cristal do Tempo, sou imbatível, assim, não posso resistir. E talvez a Michael vai mudar o futuro de todo mundo. Ela vai descelar o futuro. Essa é a versão espelho e a do César é a versão Prime. Bom, tá bom então. Tá vendo? Eu não sou totalmente contra a Discovery. Eu quero que ela dê certo. O problema é que ela não trabalha a meu favor, entendeu? Mas aproveitando isso que você falou, então a Michael viu o futuro, mas ela pode mudar porque ela não quebrou o cristal e tal. Isso, exatamente. Entendi. Aí aparece uma cena deles na ponte se despedindo do Pike e eles dizendo, e o Pike já sabe que eles resolveram que eles não vão embora, que eles vão com a Michael. Aí o Pike chama um por um pelo nome
e elogia, fala você fez isso, você fez aquilo. Aí chega no Spock, sem palavras. Nossa, né? O Spock não merecia isso, né? Não, essa foi de lascar. É porque ele tava de barba e sem uniforme. Foi por isso que ele falou. Pô, eu achei uma sacanagem, cara. Sem palavras com você. Enquanto você não tirar essa barba e não pôr o uniforme, eu não falo contigo. Tomar um banho, vai tomar um banho. Elogio, né? Pois é, uma coisa assim. Além do que, também ele devia estar puto da vida, porque tudo isso foi porque o Spock fugiu, né? É, porque o Spock fugiu. É, entendeu? Então tem essas aí. Ele se meteu nessa encrenca nessa nave por causa disso. Por causa do Spock, ué. Então, outra coisa. Mas uma coisa interessante é que no final de tudo, finalmente chega a frota do Leland. Agora, por que eles estão chamando ele de Leland? Ele podia ser já chamado de Lecutus, não é isso? Le Control. E agora, fala. Voltando a número 1 do Pike. Será que o Pike, por exemplo, chega, fala com a Una, número 1, aí ele desce, encontra o Ferris Scott e fala, número 2. Aí ele vai andando pela nave, número 3, número 4. Essa é uma boa. Por que ele chama os outros pelo nome e só ela de número 1, né? Então. Essa foi boa, sério. Vai fazendo. Porque no In The Cage é a número 1 e a número 2 que estão lá, né? Apesar de estar loira, né? Mas ele chama pelo nome a outra. Sim, eu sei que ele chama pelo nome, mas sei lá, né? Mas a pergunta que não quer calar: quem será o novo capitão da Discovery? Saru? Saru. Capitão Saru, tem gibi já, tudo. Não, o gibi do Capitão Saru é antes do Pike assumir. Não, eu sei, mas o maior nível lá seria o Spock. O Spock tá de barba, não pode ter capitão de barba. Então, é o Saru. Tá de férias. É por isso que ele não tá de uniforme, ele tá de férias ainda. Ele tá de licença, é por isso, então. Você matou agora. Ele tá doente ainda. Agora vai uma coisa, né? Vocês viram aí que quem dançou nessa toda aí foi o Mudge, né? Porque eles fizeram um link com a Poe lá, com a Imperatriz Magnânima lá daquele planetóide. Do Short Track. Fizeram um link com com o planeta do Saru lá saindo. Sim. Possivelmente vão fazer um link aí, tudo indica que será isso, um link com o Calypso, que é o 950 anos do futuro, ou pelo menos deu uma introdução. Mas o Mudge rodou nessa, né? Porque não fizeram link nenhum dele. Falaram que ele ia aparecer nessa temporada, só se ele aparecer no último episódio. Eu lembro que falaram que ia ter uns 9 episódios dele uma época. Lembra que ele falaram isso mesmo. Na primeira temporada. Falei, nossa. Ou ele vai aparecer na última parte agora. Vai aparecer na última parte com a mulher dele? Não, pode ser que ele apareça, sei lá. Estela, não era Estela? Estela, exatamente. Isso aí. Mas não, só lembrando mais uma coisinha dessa cena do Pike se despedindo na ponte de todo mundo. No final que ele vai sair, a Michael chama ele, todo mundo fica de pé olhando para ele, né? Que é aquele hashtag Stand for Pike. Ah, sim, porque ele é como se fosse a continência batida, só que com as mãos atrás, né? Numa posição que seria de descanso. Cara, isso aí, cara, pra mim, eu falei, isso aí tem que ter uma série do Pike. Tem que ter uma série do Pike. Assim, eu falei isso em vários outros podcasts. Talvez o que Discovery tá trazendo é que e aí é um pouco talvez o nome do episódio, né? Lá, Doce Tristeza. Uma doce tristeza que talvez não tenha a série. Será que é isso? É um pouco meio que despedida da Enterprise, então fala doce tristeza. Pode ser que seja um trocadilho aí também, assim, uma doce tristeza que ainda não temos a série do Pike. Agora, convenhamos, eles estão perdendo muitas oportunidades não fazendo uma série com o Pike. Porque esse ator que fez aí, como é que é o nome dele, Engler? Anton Mount. Isso, Anton Mount. Ele é muito bom, cara. Eu gostei muito, ele se impôs, mesmo com a Michael tirando a autoridade dele umas 35 mil vezes. Todos os episódios ela interrompe ele. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se a CBS não fizer uma série do Pike com Anton Mount, pode ter certeza absoluta que a Paramount vai contratá-lo para um filme. Ah, mas eu não duvido não, viu? Não duvido não. Agora tem uma coisa, é que você comentou uma coisa aí, eu ia falar outra, eu acabei perdendo aqui o que eu ia falar.
Mas, bom, vamos em frente. Se eu lembrar, eu até falo. E, por fim, é isso, né? Nós corremos todo o episódio aí. Vocês lembram de mais alguma coisa? Porque eu acho muito legal, vou frisar novamente o que eu falei no começo, que a Discovery seja mesmo catapultada para um futuro, sei lá quantos mil anos na frente, 500 anos, 950 anos, como seria em Calypso, sei lá o quê, porque eles vão ter uma linha de tempo exclusiva para eles, fazendo o que eles quiserem. Que daí eles podem pôr lá uma inteligência artificial que aparece em Calypso, que é a própria Discovery, né? Que a impressão que eu tive, que nada mais é do que a esfera tornando-se senciente e que vai assumir a Discovery como aquela inteligência artificial, cujo nome não lembro agora, e aí pode rolar alguma coisa. Como? Zora, muito bem. E aí depois eles são jogados para o passado, sei lá o quê, e ela fica lá, porque ela é abandonada, né? E ela continua abandonada, né? Depois o cara vai embora e ela fica lá. Mas tem toda uma história para rolar em cima disso. Mas o que a impressão que dá é que jogando para o futuro eles se libertam efetivamente do canon e conseguem caminhar com as próprias pernas. O que você acha? Com certeza. Eu acho que essa saída de ir para o futuro e conseguir apagar talvez a linha do tempo passado, para não ter o Spiral Drive na linha de tempo, e ter agora histórias no futuro, muito mais gente vai aderir à série, vai querer assistir, porque vai ser novidades no futuro e tudo mais. Muita gente pediu isso, se tivesse uma série no futuro, né? E para de ficar preocupado com o canon, porque eles estão lá na frente, né? Eu acho que tem tudo a ver. Eu vou um pouco já mais na desesperança, assim, porque para mim, assim, eu sempre volto ao core da série, né? O core da série não é Discovery, é a Michael. Para mim é um personagem muito falho, muito inconsistente e, assim, para mim não atrai ver mais a Michael, né? E só tratando um pouco assim, negócio de ver muito futuro em Star Trek, quer dizer, Star Trek já é um futuro pra gente, né? Bem avançado, coisas fantásticas e tal. A gente extrapolar para um futuro dessa época seria assim muito, acho que já começa para o mundo da magia. E é o que às vezes algumas coisas a gente viu que aconteceu um pouco na Discovery já, né? Quer dizer, imagina a Discovery, as coisas que aconteceram na Discovery já são tão avançadas. O Sporo Drive, a própria tecnologia das naves, lá o traje mágico que vai, né, o projeto Dédalus. Imagina o que não vai ter no futuro. Vai ser o cara vai ter todo mundo com a luva do Thanos, o Infinity Gauntlet, né? Você está muito ligado assim, no universo Marvel. Não, mas eu estou especulando, né? Assim, eu tenho uma linha de história que é complicadíssima de escrever. Eu acho que muito Star Trek os filmes e se você parar para ver muitos filmes, eles têm dificuldade. Isso não só de ficção, de qualquer coisa. Às vezes eles têm um pouco de dificuldade de dar muita sequência numa história. Então por isso que o Hollywood começou a acabar fazendo tudo reboot, porque é mais fácil contar o começo de uma forma diferente do que estender a história. Acho que um dos poucos filmes que estenderam a história até o final foi dos X-Men, que para mim foi horroroso, assim, né? Fizeram parecer que não valeu nada do que eles fizeram e mataram a série. Outro exemplo é a série do Lost, né? Passou tudo aquilo, chegou no final. Então, essas séries, quando elas são muito boas, os roteiristas conseguem fazer o começo bem e o meio bem, eles têm dificuldade de fechar bem as histórias. E aí acaba sempre dando essas... Assim, o próprio filme Matrix também, né? Se a gente juntar esses três, são exemplos clássicos de séries excelentes que tiveram evolução e chega no final, é sempre um pozinho de perlim-pim-pim, um arco-íris, uma coisa assim, maluca. Né? Eu espero que, enfim, não sei. O fato da Michael ir pro futuro e limpar um pouco o canon já um pouco de esperança e que vem aí Pike. É isso aí. Bom, eu vou considerar uma coisa que a gente esqueceu de falar. Fala aí. Sobre quando a Una diz para eles que imaginando que pudesse ir M pro ventilador, ela falou literalmente, né? Falou.
eu mudei a configuração dos phasers das naves auxiliares, das naves de aterrissagem. Então eles têm uma frota de pequenas naves para ajudar na batalha. E quando termina o episódio, o Saru e o pessoal fala lá que prepare-se para a batalha, erguer escudo e tal, começa a sair um monte de navezinha da Discovery, da Enterprise. Então vai ser, provavelmente nós vamos começar a parte 2 com uma batalha épica ali. É bem provável. Eu até acho que vai ser por aí mesmo, para dar um pouco de ação. Depois do melodrama que foi esse, aí vem um pouco de ação. Enfim, pessoal, a gente já chegou no nosso tempo. Estamos aqui há bastante tempo conversando. Quais são as suas considerações finais aí, Wengler? Bom, preparem-se para um próximo episódio épico, com batalha e com um buraco negro provavelmente levando a Discovery ao futuro. E como a gente viu na ponte da Enterprise, né? O Pike lá e o pessoal reverenciando ele na Discovery também. De pé, em honra de Pike. Eu espero que tenhamos uma série do Pike. E aí, Grigo? Eu acho que, enfim, a Discovery se complicou aí no final. A gente esperava que fosse explicar mais coisas e a série fluir mais, ao invés de dar essas paradas e ter esse apelo emocional, né? Mas, enfim, parece que vão consertar talvez a história principal que é mandando a Discovery pro futuro. Concordo em gênero, número e grau aí com o Wengler. O personagem do Pike, para mim, inclusive, lá no Kelvin, é excelente. É uma excelente história a ser explorada. Eu, assim, torço muito para que... Eu, sinceramente, eu preferia que dissessem, a Discovery foi o futuro e ficou lá, acabou o fim de história e volta a contar a história do Pike. Eu acho que seria espetacular. Eu concordo com os dois. Eu acho que vai ser por aí mesmo. Eu queria agradecer ao pessoal por ter nos aguentado mais essa hora aí de PodTrackers e convidá-los a se inscrever nos nossos canais do YouTube, o Nerd Tracker, acessar o nosso site com os nossos antigos podtrackers e notícias também, que é o www.startrackers.com.br. As nossas mídias sociais no Facebook, é só procurar por Star Trekkers BR, você vai encontrar as nossas páginas e também o nosso grupo. E quanto ao WhatsApp, eu vou deixar o Wengler apresentar para vocês aí. Pessoal, vocês querendo entrar no nosso grupo do WhatsApp, um dos maiores grupos de Star Trek no WhatsApp, é só mandar um e-mail para o startrekkers2014@gmail.com com o seu nome, a sua idade, o celular, e você entra lá no grupo com a gente para falar sobre Star Trek todos os dias. E não esqueça também do nosso Instagram. Exatamente. O hashtag StarTrekkersBR. Você vai nos encontrar lá. Nós temos milhares de seguidores e é muito legal se você também pudesse nos acompanhar por ali. Bem, gente, eu queria dar uma boa noite a todos. Eu não sei a hora que vocês estão ouvindo, então pode ser bom dia ou boa tarde também. Mas espero vocês no próximo, falando um pouco do último episódio da temporada de Star Trek Discovery. Até mais, pessoal. Vida longa e próspera. Até lá. Capla.